Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as questões aplicadas na prova da Banca FGV no dia de ontem, a prova do 12º exame na matéria de Direito Empresarial. Queria tratar das questões, comentar da peça. Foi uma prova efetivamente fácil, os alunos me reportaram um êxito de 100% na identificação da peça processual e as questões também tiveram uma facilidade bastante razoável com que os alunos puderam encontrar na lei aquilo que era necessário para respondê-las. Eu vou fazer meus comentários primeiro sobre a peça processual e, ato contínuo, tratarei das questões uma a uma com vocês. Tudo bem? Bom, a peça processual exigida era uma retirada de sócio, um interesse de retirada de sócio, e como essa peça não tem um nome em iuris próprio na legislação, a ela pode ser dado o nome mais adequado que o candidato encontrar no momento, como, por exemplo, resolução da sociedade em relação a um sócio, ou resolução da sociedade em relação ao sócio dissidente, ou ação de retirada de sócio, ou ação declaratória de retirada de sócio, ou declaratória de resolução da sociedade em relação a um sócio, dada a natureza declaratória dessa ação, pois que a retirada, nesse caso, trata de direito potestativo e, portanto, inviolável, e não decretatória, como seria, por exemplo, se estivesse buscando uma justa causa genérica na forma do 1029, que não era o dispositivo mais ideal para o caso em espécie. A peça, então, tem nome em iuris livre, desde que, claro, agregando uma das ideias principais, a retirada, e a outra ideia, a de apuração de haveres. Sugiro, então, que a banca vá aceitar, como já disse que vai aceitar alguns nomes, retirada com apuração, dissolução parcial com apuração, resolução parcial da sociedade com apuração, resolução da sociedade em relação a um sócio com apuração, retirada de haveres, retirada de sócio dissidente com apuração de haveres, e assim vai. A peça tinha fácil identificação do juízo competente, uma vez que se tratava de vara única de cidade indicada na questão. O polo ativo dela era o sócio dissidente, aquele que não foi, juntamente com os demais sócios votantes, no mesmo caminho de aprovação da matéria deliberada, que era a mudança do objeto da sociedade. E o polo passivo deve ter a sociedade e os demais sócios, todos os demais sócios. Essa é uma posição dominante no STJ, uníssona no STJ, de que o polo passivo deve conter todos, a sociedade e os demais sócios. Aquele que não tiver colocado a sociedade no polo passivo e apenas os demais sócios, um alento. O STJ tem uma posição relativamente recente, que admite que quando todos os sócios figurarem no polo passivo, claro, todos os demais sócios, além do requerente, no polo passivo, pode ser dispensada a citação da sociedade, evitando a nulidade processual. Então, na verdade, o tribunal traz isso como uma exceção, só que se você assim o fez, bem ou mal, não foge muito à exceção. E se precisa de pontos em razão disso, então nós vamos aproveitar essa pontuação através desse julgado, que vocês vão ver exibido no quadro, na tela de vocês agora. Além disso, a peça processual tinha lastro, tinha base jurídica no artigo 1077, que é um artigo, um dispositivo legal atinente à limitada, portanto, não se estava falando de aplicação subsidiária da Simples para o 1029, ou de aplicação supletiva para a SA no artigo 206,
ou o artigo 109, inciso 5, ou o artigo 137 da Lei de SA, ou seja, não era dissolução total na forma do 206, muito menos retirada de dissidente na forma da Lei de SA, no artigo 137, que admite retirada na dissidência das matérias previstas no artigo 136, incisos 1 a 6 e inciso 9, mas sim uma hipótese muito específica de retirada dentro da própria sociedade limitada, dos dispositivos atinentes à sociedade limitada, o 1077. Nesse ponto, os alunos estão me chamando a atenção para algumas alternativas. Pablo, mencionei o 5º 20 da Constituição. Nenhum problema. O 5º 20 é dispositivo genérico que chama o princípio da livre associação e, portanto, plenamente invocável pelo candidato. Pablo, eu citei e mencionei o 1029. Veja, a menção ao 1029 não me parece prejudicar a pontuação se você fundamentou a peça também no 1077. Não acredito que venha prejudicar a obtenção dos pontos. Pablo, eu fiz a peça exclusivamente no 1029. Opa, aí nós temos um senão. Primeiro senão, esse não era o artigo querido pela banca. Expressamente a banca disse no espelho, no gabarito preliminar, que esse não era o artigo fundamental da peça. Isso significa, ou pode significar duas coisas. Uma, a banca errar na hora da correção e não pontuar a peça do candidato. Por que o erro? Porque o edital fala que só pode levar 0 na peça quando o candidato tem uma peça imprestável ao fim almejado. Se você faz uma peça de retirada de sócio com apuração de haveres, o erro no fundamento, se é que se pode considerar erro, mas pelo menos um erro perante os olhos da banca, é simplesmente para que você não pontue o item. Então, essa é a segunda hipótese. Você não acertou o dispositivo do 1077, mas fez retirada com apuração, ele vai tirar o seu ponto exatamente sobre esse fundamento. Se a banca optar por uma mão um pouco mais rigorosa e não pontuar a peça do candidato, zerar a peça, que é um medo enorme que o candidato tem, então a gente acredita aí num recurso hábil para isso e até mesmo numa segurança, porque estaria a banca extrapolando os poderes do edital, já que a peça não seria imprestável, mas apenas um fundamento não estaria coadunado com a vontade da banca. Ainda assim, dá para defender a tese de que o 1029 seria aplicável à espécie. Ele traz duas situações. Uma, a hipótese de retirada de pleno direito por mera manifestação, desde que a sociedade estivesse operando por prazo indeterminado, o que não era o caso concreto. E dois, segunda situação, a saída judicial por justa causa, causa esta verificada pelo juízo. Nesse contexto, poderia o aluno dizer que haveria uma justa causa para a saída do sócio, que seria exatamente a deliberação com a qual ele não consentiu. Isso significa que eu teria, então, um apelo judicial, uma busca judicial para a verificação da justa causa. Claro, Pablo, o 1077 não seria mais correto, uma vez que está perfeitamente alinhada a situação? Sim, mas acho que existem argumentos para defender o 1029. Explico eu. Alguns autores defendem que a modificação do objeto social, que não seja substancial, como, por exemplo, acrescer coisas ao objeto ou reduzir coisas dele, não traria o direito à dissidência. E no caso concreto, o objeto não foi trocado totalmente, ele foi apenas acrescido de mais um item. Então, alguns poderiam defender pela não hipótese de direito de recesso em relação à dissidência, por não aplicável o 1077. E assim, poderia o sócio, por quebra de afexo, demonstrando a justa causa na deliberação que ele não gostou, não anuiu, que não lhe dava o direito de retirada de pleno direito, na forma do 1077, mas lhe permitiria a busca da retirada motivada judicialmente, do 1029. Então, essa construção é plenamente possível, mesmo pensando aqui, especialmente se houver aí a aplicação de um 0, ou se faltar ao candidato pontos para o fundamento no 1077, pontos esses que eventualmente sejam cruciais para alcançar o mínimo necessário à aprovação. Então, digo a você que é possível defender a tese de aplicação do 1029 e de afastamento do 1077. Aliás,
Um candidato bem preparado, conhecedor da divergência doutrinária sobre o assunto, poderia temer aplicar o 1077, poderia entender, especialmente quando ele diz que o contrato social não tem cláusula de regência supletiva para SA, como quem quer dizer, mas tem cláusula implícita, cláusula geral, de regência subsidiária para a sociedade simples, na forma do 1053, caput do Código Civil. Então, isso levaria, evidentemente, a essa leitura e a defesa dessa tese. Além do 1077, seria necessário aplicar o 1031, que é o dispositivo que trata da apuração dos haveres do sócio. Este, lá da sociedade simples, cujo link é o 1053 caput, para levar à aplicação subsidiária do artigo 1031 do Código Civil, artigo que está dentro do capítulo que trata de sociedade simples. Ponto nodal da questão. No gabarito, a banca menciona que o candidato deveria fazer a ação pelo procedimento ordinário. E esse, evidentemente, é todo o X da questão. Digo isso por quê? Porque o CPC de 73, o vigente CPC, no seu artigo 1218, inciso 7, diz que permanecem vigentes, vivas, as disposições do CPC de 39 acerca da dissolução e da liquidação de sociedades. Assim, o CPC de 39, entre os seus artigos 655 e 674, está plenamente vigente entre nós. Ora, até aí, qual é o problema, professor? O problema é que naquele intervalo de artigos, exatamente no artigo 668, expressamente o legislador da década de 30 fala que o procedimento, no caso de retirada ou morte que não leve à dissolução total da sociedade, levará apenas ao procedimento de apuração de haveres. Ele fala em retirada e morte. Ele não traz a hipótese de exclusão. Esta tem que se dar pelo procedimento ordinário. Mas a retirada e a morte são hipóteses inexoráveis da saída do sócio, porque o sócio se retira diante de direito potestativo, especialmente do 1077, já que a causa de retirada é literal legal, e não uma causa que demandaria um exame do judiciário sobre esse direito de retirada. Quanto à morte, não há o que se falar. A saída do sócio em razão da morte é um chamamento divino, para quem nisso acredita. Então, eu tenho a ideia de que a aplicação do 668, do procedimento do CPC de 39 para a dissolução parcial de sociedade, seja procedimento especial. E assim ensinamos em sala de aula, e assim a doutrina ensina, e assim a jurisprudência explica. Tanto é assim que o prazo citatório, o prazo para responder depois de citado, é de 48 horas do 656, parágrafo 1º. Fosse uma hipótese de litígio na retirada, seria o de 5 dias do parágrafo 2º do 656 do CPC de 39. Então a banca, não sei se por apenas um equívoco ou uma interpretação equivocada ou desconhecimento, efetivamente, do procedimento, e aí não vejo, me perdoe a ausência de críticas, mas eu não vejo falta nenhuma de não se conhecer um procedimento especial como esse, uma vez que é baseado num Código de Processo Civil que já está revogado e tem apenas pedaços, excertos dele mantidos pelo CPC setentista. Então, eu não vejo demérito na banca, mas é preciso que a banca tome ciência de que indicou o procedimento equivocado e que não só aceite o procedimento especial do CPC de 39, como modifique o seu gabarito, de sorte a trazer a informação adequada. Sou professor da FGV em curso de pós-graduação e LLM, de onde vêm alguns textos de leitura feitos por professores da própria FGV, que trazem, inclusive, a indicação do CPC de 39 como sendo o procedimento adequado para a retirada de sócio, a dissolução parcial de sociedade. E isso muda, repito, algumas coisas, como, por exemplo, a citação, que não se dá pelo prazo de 15 dias do artigo 297 do CPC, mas sim pelo prazo de 48 horas do CPC de 39. Vejam, por exemplo, o que diz um julgado do STJ, que eu trago a vocês, que tem como relator o ministro Luiz Felipe Salomão,
O julgado é de 2008 e o ministro expressamente faz menção à especialidade do procedimento. Ele diz: a ação de dissolução parcial de sociedade é instituto sem expressa previsão legal, originário, de construção doutrinária e jurisprudencial, na qual se aplicam, no que couber, as normas relativas à dissolução total, previstas no 655 a 674 do CPC de 39. Então, expressamente ele fala aqui da aplicação do CPC de 39, em toda a sua extensão dos dispositivos que tratam de dissolução total, à dissolução parcial. É importante, por exemplo, vislumbrar, na leitura do ministro, que ele chama, inclusive, a doutrina na explicação dele. O RESP paradigma, que vocês vão ver no quadro agora, é o RESP 242-603. 242-603, que tem origem em Santa Catarina. Então, eu vou recomendar, através de cartas diretamente levadas à banca, que, por favor, adeque o gabarito para que torne presente o correto procedimento especial do CPC de 39, que, pasmem, é aplicável não em sua totalidade, porque aquela extensão de artigos do 655 ao 674 falam da dissolução total com liquidação. E, na verdade, o 668 é que fala que, não dissolvendo a sociedade, serão apurados apenas os haveres. Então, existem outros julgados do STJ, por exemplo, que mandam aplicar o CPC de 39, mas não determinam a nomeação de liquidante na forma do 657, para que não se proceda a liquidação total na forma do 660 e seguinte, daquele CPC da década de 30, do CPC de 1939. Então, é interessante que tem vários julgados do tribunal demonstrando a aplicação do procedimento especial, que, portanto, tem que ser respeitado pela banca, se pretende ver advogados formados corretamente. Outro ponto que me causa um pouco de desconforto no gabarito é o quanto ao valor da causa. Porque na apuração de haveres, na retirada com apuração de haveres, o valor da causa é inestimável. Nós não temos ainda os haveres para saber qual é o interesse econômico da demanda. Certo é que não é o valor do contrato social, porque não se trata de dissolução total da sociedade. E o CPC manda aplicar valor de contrato quando a ação versar sobre a dissolução, extinção, resolução do contrato. Não é hipótese efetiva disso. No máximo, o candidato mencionaria valor algum, lançando lá pontinho, 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 ou o candidato mencionaria o montante correspondente às cotas do sócio retirante, ou seja, 10% sobre aquele valor do total do capital social. Então, deixo aí também o meu alarde em relação ao valor do capital social, que a banca menciona como sendo o valor da causa, perdão, como sendo o valor do capital social. Eu entendo que ou é valor no momento inestimado, e, portanto, pontinho, 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 ou é o valor da cota parte do sócio retirante, valor esse que depois, quando liquidado em sentença, quando houver liquidação de sentença na dissolução, para fins de apuração, esse valor teria que ser reavaliado, exatamente, para que pudesse, por exemplo, o recolhimento correto das custas processuais e da taxa judiciária. No mais, a peça me pareceu simples, eu, mais uma vez, me sinto feliz de poder ter passado a peça para os meus candidatos, para os meus alunos, tanto no decorrer do nosso curso, como também no sábado, véspera da prova, quando fiz revisão de algumas peças, e dentre as peças revisadas, lá estava a retirada de sócio com a indicação pormenorizada dos elementos que deviam estar presentes. Eu, lá na limitada, tenho uma hipótese de saída de pleno direito, independentemente de a sociedade estar por prazo determinado ou indeterminado. São as hipóteses de dissidência com direito a recesso, do 1077. Nesses casos, na limitada, é indiferente se a sociedade está por prazo determinado ou indeterminado.
é declaratória a saída. Que a motivação foi matematizada, não tem que ser reconhecida pelo juízo, ela foi reconhecida pela lei. A lei reconheceu essas hipóteses como suficientes e bastante para a retirada. Vocês foram magníficos, eu tive reportagem de vocês de que todos acertaram a peça, fizeram a peça correta, e por isso eu não posso ficar mais feliz, né? Agora é aguardar o resultado, um mês de espera, e eu estou à disposição de vocês para quando do resultado podemos comemorar, e eventualmente, se algum aluno precisar, a gente fazer o recurso em conjunto, tá certo? Um abraço, eu volto daqui a pouco para comentar as questões, tá? Até já.